Escuta ativa. Autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Você saudável para uma consciência empoderada, responsável e equilibrada. Se você não me conhece, eu sou o DK, terapeuta universalista e amante da filosofia hermética. Esse conteúdo vem para iluminar o seu dia a dia e é feito por alguém como você que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e o ambiente à sua volta. Eu faço esse conteúdo para ajudar simpatizantes e iniciantes ao autoconhecimento. E minha missão é que você saia desse podcast melhor que entrou. Se você nos ouve pelo Spotify, SoundCloud ou Google Podcast, comenta aí e classifica para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Nos dias atuais, a internet é uma facilitadora para o sucesso. Nunca tivemos tanta informação circulando ao mesmo tempo no mundo. E a forma que utilizamos nosso tempo e, por consequência, nossos recursos, muitas vezes não acompanha essa mesma velocidade. Por isso, hoje trouxemos um mentor financeiro para desmistificar essas questões aos ouvintes do podcast, pois todos estão com a sua escuta ativa. Guilherme é terapeuta financeiro, ajuda pessoas a ouvir sua música para entrar em harmonia com a frequência do dinheiro. Guilherme, dá para fazer alguma coisa para desbloquear a energia do dinheiro na nossa vida? Dá pra fazer sim, com certeza, desbloquear essa energia realmente que fica travando, né? Trabalhar esse conjunto de crenças aí que as pessoas carregam muito, com certeza isso é uma coisa fantástica aí, né? Para a abertura da mente. Até eu utilizo muito, né? Sobre os caminhos Tattva, né? Na abertura de alguns processos de negociação dentro do mercado financeiro, que realmente acho fantástico. Como que você conduz os seus assistidos até essa abertura para a energia do dinheiro? Eu tenho um processo de mapeamento de suporte e resistência dentro do gráfico, né? Que no caso eu passo por 5 etapas, né? 5 linhas, que daí eu coloco as linhas Tattva. Tattva foi a ordem dos elementos na criação do universo segundo o hinduísmo, né? Que vai se passando, né? Por Prithvi, Terras, Vaju, né? Por cada um dos elementos até chegar na Akasha. Né? A Akasha é o éter, né? Mesmo. Seria quando a abertura mental é feita de tal forma para você receber o conhecimento divino além da criação. Mas é claro, isso é só um dos modelos a mais, né, que pode ser utilizado. Mas os números e os gráficos, eles estão em tudo, né? Quando você consegue perceber isso nas pessoas, o que a notícia por trás da notícia fala para você sobre os gráficos é como o que o divino fala para você através das pessoas ao teu redor. Para tratar, até porque o dinheiro, né, como eu sempre falo pessoal, não é só uma historinha, né? É algo que contaram, as pessoas acreditaram sobre isso, né? E passaram a ter essa vontade, essa busca. Porém, ela não é ligada realmente direto ao propósito, né? Ou, pra gente não falar de algo tão clichê, né? Assim, mas estão ligados ao seu valor interno, porque de fato a gente carrega um livro de regras interno, né? Que vai a nível espiritual. E é esse que deve ser acessado para fazer dinheiro. Porque hoje muita gente fala sobre crença limitante e outras coisas, mas na verdade depende desse livro de regras. Então a maioria das pessoas quebra as regras desse livro para seguir, né? Para seguir realmente valores e crenças que na verdade não são seus, que são colocados perante a vida, seja por pais, professores, sistemas religiosos, até esses cursos hoje em dia de coach, esses cursos aí motivacionais aí que acabam enchendo a pessoa com outras coisas que não são dentro dos seus valores. A pessoa então luta por isso e ela não consegue ter fé naquele resultado, porque o resultado não tem aquela potência ardente para ela. Então nisso ela acaba fazendo o quê? Quando ela ganha os resultados por aquilo que ela está lutando, acaba não conseguindo ter gratidão. E essa falta de gratidão é pelo resultado mediano de algo que não é que ela queria de fato. Quais as dificuldades que as pessoas mais te trazem? Eu trabalhei um bom tempo com algumas terapias aí que antes eram consideradas alternativas, né, como a hipnose. É claro que pegando mais para um lado espiritual, unindo com a PNL, a programação neurolinguística, né, e sempre trabalhando essa parte
do ocultismo dentro disso, né? E acaba sendo que cada pessoa tem uma peculiaridade. Por mais que todas tentem dar a mesma resposta, que nem eu tenho algumas pesquisas minhas, como aquela da última questão, né, que eu fiz para todo mundo sobre qual seria a sua motivação quando o dia não for mais uma preocupação, dá para perceber que as respostas são padrões. Porém, quando a gente percebe o que tem por trás, o cerne daquela resposta, cada um tem uma peculiaridade. O que as pessoas mais deixam de lado, de fato, é realmente os seus reais valores, por medo de serem considerados como não sendo éticos. E é essa barreira que deve ser quebrada sempre. Porque, por exemplo, muita gente fala, eu quero ter altruísmo, ajudar o próximo, quero isso, quero aquilo, mas às vezes isso não está dentro do livro de regras, entende? Isso é errado? Não, desde que você entenda, né, que às vezes a pessoa quer ser altruísta, mas é pelo valor dela. Como eu falei uma vez em uma palestra, eu falei, tá, por que você acha que muita gente vai numa palestra e doa tanto? Quando vê alguém, o palestrante é doador e tudo mais. Nem sempre é porque eles querem doar, às vezes é porque eles querem ser tão adorados quanto aquele palestrante. Então daí o objetivo deles é que as pessoas realmente o sigam, ser um influenciador. Então o livro de regras deve ser sempre bem exposto, né? E é excelente, é como você falou, é a essência já. É um nível que vem antes do nascimento. Isso até a gente fala muito, né? Olha, por exemplo, os pais aí que têm mais de um filho, criam da mesma maneira, o filho pode ser gêmeos, mas as personalidades são diferentes. Isso quer dizer o quê? Que a maneira com que eles acabam vendo o mundo e tendo percepção de tudo é totalmente diferente. Legal, mas depois como que a gente usa esse livro de regras? Você sempre vai usar entendendo de fato a recompensa por trás de cada ato, entende? Você vai entender muito mais do porquê que cada coisa que você deseja, até hoje, às vezes não chegaram a ser totalmente potentes, né, como recompensa. Ou porque a tua gratidão, às vezes, em determinado momento, foi mediana. Quando você entende mesmo esse teu livro de regras, você entende aquilo que é, digamos, os seus desejos, o seu eu real, né, antes das crenças que o mundo te colocou. É a tua consciência de fato. Então, ao ressoar algo que não está dentro do livro, a gente está atrasando o nosso processo? Exatamente. Você não consegue ressoar na frequência correta a partir do momento em que você não sabe exatamente o valor pelo qual você está lutando. É como se você lutasse uma guerra que não fosse tua, entende? E isso pode ser que você tenha absorvido no decorrer da tua vida algo que você pensa até que é ético, que é bonito, algo que é uma virtude. Mas nem sempre, às vezes essa virtude que não entra no teu livro de regras e não tem valor para você, ela pode ter se tornado uma crença limitante e está te barrando de realmente você chegar onde você quer. Como saber sincronizar com o nosso real propósito, então, Guilherme? Tudo que a gente faz a todo momento espera que tenha um certo valor, entende? A gente sempre espera receber uma recompensa por cada fato, tanto que a nossa formação de hábitos se dá com gatilhos, rotinas e recompensas. Então, a partir do momento que você entende qual que é a tua recompensa real, e não o que o mundo te disse que seria uma recompensa, mas algo além disso, entender aquilo que vai potencializar você de fato a fazer o que você gosta e que esteja ligado a um valor real teu. Porque muitas pessoas hoje falam sobre, meu valor é liberdade. Nem sempre. Às vezes um valor não está relacionado diretamente à liberdade. Às vezes liberdade não chega a ser nem próximo do teu valor. Muita gente fala, doar ao próximo, ajudar minha família, mas às vezes a família nem está no meio desse valor agregado. É como se a pessoa não estivesse escutando sua própria música? Perfeito, né? Perfeito. Não está escutando a música. Exatamente isso. E entender essa música em cada tempo, sabendo principalmente que somos seres cíclicos, é o que acaba sendo, às vezes, algo difícil para as pessoas no dia a dia, né? Mas, quando entende seus valores de fato, acaba acontecendo de uma maneira diferente. O livro do Agmandino eu dou o principal exemplo, que é o que é adicionar valor. Na época eu vendia livros nas ruas, entende? Então, quando eu peguei essa parte de tá lendo o maior vendedor do mundo, o maior vendedor do mundo é o livro, cara, sabe? No final ele tem 10 pergaminhos e que ele te faz a proposta de você ler um pergaminho por mês, durante 10 meses, 3 vezes ao dia.
entende? Que é para modificar a tua mente, e cada pergaminho carrega um princípio, entende? Que te ajuda a você entender o mundo de uma maneira melhor e tudo mais. E eu nunca esqueço o segundo pergaminho, por exemplo, né? Que é saudarei esse dia com amor no coração. E nesse pergaminho eu escutei, eu li ele, falei, putz, esse negócio de amor de novo, tudo isso aí, né? Essa motivação vindo de amor, tal. Eu falei, o que que é isso, cara? Daí até que no final ele vinha e falava, né? É, agora olhar-te-ei, né? Com amor em meus olhos e direi, eu te amo para cada cliente meu dentro da minha mente, mas enquanto eu olho profundamente seus olhos. E essa pessoa sentirá o meu amor. E ela sentindo isso de fato, como que ela diria não às minhas mercadorias? Então, eu na época, eu estava numa evolução que estava na parte de aprender mais sobre a minha individualidade, de fato, né? Esse lado vendedor estava evoluindo mais também. E na hora que eu li isso, eu entendi de fato, né, o que que era você entender a necessidade do teu cliente, só que o que que é o teu cliente te buscar primeiramente, não pelo produto que você oferece, mas por quem você é, pela quantia, né, que você está se entregando naquele momento ali. Então eu achei fantástico. Como continuar sendo fiel a esse livro de regras, mesmo sem essa recompensa? Então, né, esse livro de regras, quando eu falo, até é interessante ressaltar novamente aí, né, ele é como se fosse algo maior, um nível até espiritual, um nível muito maior do que o físico, né. Por quê? Porque, como eu sempre falo, independente do nosso estudo sobre PNL, sobre que a gente saiba de como funciona a formação de crenças de uma pessoa e tudo mais, nós possuímos algo natural nosso, algo que potencializa. E isso a gente pode até observar no dia a dia. Porque, por exemplo, né, que nem eu já comentei aqui, um pai e uma mãe podem ter dois filhos gêmeos. Eles podem criar da exata mesma maneira. Porém, quando eles crescem, a personalidade fica diferente. Porque isso, cada um já tem o seu livro de regras, a sua maneira de ver o mundo, os seus filtros internos. Até nesse motivo que eu sempre falo, né, que além da nossa escutativa, porque hoje o coach cobra muito esse negócio, o PNL, o terapeuta fala muito sobre, eu tenho que ter escutativa, mas a gente tem que ter escuta divina, né? Que é entender essa linguagem superior que vem falando com a gente, através das coisas do dia a dia, né? E para saber o que tem valor de fato para a gente, o que não tem. Como eu falei ali dos pergaminhos, porque o que acontece? O que de fato eu quero? Onde eu quero chegar, né? Qual que é o meu objetivo naquele momento? Naquele momento eu queria ler, eu queria vender livros. Mas muita gente podia dizer, putz, mas você está fazendo... Eu fazia parte dessa época de uns projetos de apoio ao combate, de apoio ao projeto de combate ao suicídio, depressão e ansiedade. E eu viajei o Brasil todo, atendi muita gente ali, falei com mais de 80 mil pessoas aí. Mas eu queria vender livros também, eu queria acumular capital. Porém, na visão que a gente cresce atualmente, da maioria das pessoas, até eu vejo muitos falando, muitas pessoas consideram dinheiro uma maldição, dinheiro uma coisa ruim, dinheiro não sei o que, pô, só quer vender. Não, até esse nome vendedor para muitos é associado a uma pessoa mentirosa, é associado a uma pessoa ruim, e quando nem sempre é isso. Porque não é errado de fato você querer vender, não é errado você querer ter dinheiro, não é errado você querer ser rico. Pelo contrário, o errado seria julgar uma pessoa como errado pela querer essas coisas, entende? Então faz parte realmente da nossa evolução entender o que você quer no momento. E eu naquele momento eu queria vender. Eu não estava querendo, por exemplo, ser o melhor vendedor, o cara mais legal. Não, eu queria vender, eu queria acumular capital. Então quando eu cheguei no segundo pergaminho, foi bastante interessante, porque nesse segundo pergaminho, cada um deles trabalha sobre princípios, tá? Por exemplo, o primeiro pergaminho, o princípio dele, né, ele fala sobre a experiência, sobre os princípios de fato, né, a importância que você tem em ter princípios, porque senão a experiência pode acabar te transformando em um velho que parece sábio, mas fala tolices. Porque a tua experiência servia exatamente para a época que você começou a adquirir ela, mas hoje você precisa ter os seus princípios. E é muito interessante isso, né? Porque ele fala que não importa a tua idade, né? Se você é jovem, se você é mais velho, você sempre pode estar começando, dependendo da idade, e você pode ter mais sabedoria até uma pessoa mais velha, você sendo jovem. Então, nada impede, porque se você tem princípios e você segue isso, você consegue realmente chegar onde você quer. Então, o segundo pergaminho, ele começava com o princípio de saudarei esse dia com amor no coração, tá? Eu tinha terminado, né, um mês lendo 3 vezes ao dia o primeiro pergaminho,
que ele terminava até da seguinte maneira, né? A partir de hoje andarei por uma entre os homens e eles não me reconhecerão, pois hoje sou um novo homem com uma vida nova. Eu sou o maior vendedor do mundo. Então é muito interessante você ler várias vezes isso para você estar adentrando o subconsciente, que pode entrar com uma afirmação positiva também. Só que daí você está tratando de todo um texto, lidando com princípios, é uma remodelagem completa da tua mente. Você começa a entender de fato. E eu nessa época estava acontecendo muita coisa interessante, seja do meio espiritual, do meio físico ali nas vendas também. E uma delas, né, é justamente isso, desse seguinte pergaminho: saudarei esse dia com amor no coração. E você falava alguma frase, daí falava novamente: saudarei esse dia com amor no coração, né? Para você aprender a ter gratidão, ter amor de fato ao próximo, tudo mais. E eu na época, como eu estava querendo juntar capital, eu falei: putz, vou ter que voltar agora para essa parte de saudar com amor, tudo mais, né? Ter que falar isso daqui. E eu não estava muito aberto a querer entrar nesse âmbito do meu emocional. Mas no final ele fala, né? E olhar-te-ei nos seus olhos e direi dentro da minha mente: eu te amo, e quem diria não as minhas mercadorias. Então ele tocou no meu valor. E ninguém tem o direito de dizer que esse valor era egoísta ou não era, porque foi o que me agregava naquele momento. Entende? Então se agora, por exemplo, seja esse podcast, seja o que for, quero vender esse podcast. Pô, se você precisar falar que vai se vender para agregar o meu valor, esse é o meu valor, entendeu? Isso que seria o que eu queria. Agora, não que seja uma coisa necessária. Porque, por exemplo, não, eu quero só que esse podcast chegue no maior número de pessoas que preciso possível. Então, beleza, esse vai ser meu valor. Então, o que vai me tocar? Eu saber que uma pessoa elogiou o podcast, eu saber que uma pessoa gostou, eu saber que as pessoas estão respondendo. Então, entender de fato o nosso valor do dia a dia fazem a total diferença, entende? E até o final ele vai trabalhando diversas mentalidades, diversas possibilidades, e isso é muito bacana dentro dos pergaminhos, entende? Então, quanto mais a gente consegue de fato trazer isso para dentro do teu valor de fato, melhor coisa que tem. Por que eu falo tanto de valor? Olha só, hoje eu sou mentor financeiro, né? Mas muita gente me pergunta: quando você vai falar com uma pessoa de investimentos, o que você oferece? Você fala de fundos imobiliários, você fala de uma pessoa está investindo em renda variável, você fala. E daí eu sempre respondo pro pessoal: não, eu nunca falo de uma maneira só. Porque o primeiro princípio, a pessoa tem que entender o valor dela. Porque eu posso te oferecer uma oportunidade que você ganhe 100% ao dia. Se aquilo não agrega no teu valor, não vai valer a pena. Até esses tempos eu tive uma mentee minha, né, como eu sempre reforço, né, é uma mentorada minha, e essa mulher queria muito, né, vender uma chácara dela, porque ela só reclamava dessa chácara. E eu comecei a conversar com ela, fui conversando, fui indo e tal. E realmente, se ela vendesse, ela quitava todas as dívidas dela e parava com aquelas reclamações. Mas eu descobri que aquela reclamação era subjetiva perto do valor dela, que o valor principal dela era a família. E ali eles se reuniam toda sexta-feira e eles ficavam no final de semana com a família dela. Então, o que ia acontecer? Quando eu fui fazendo com ela mais assim, a parte da hipnose, quando eu fui adentrando mais a fundo, né, nessa parte das terapias ali, a gente chegou, né, ao consenso de que ela não queria vender. Porque se ela vendesse, os filhos iam se separar, né, não iam ter onde mais ir sexta-feira, ela ia entrar numa baita depressão, entende? Então, é claro que eu não falei para ela: venda essa chácara. Porque para esse tipo de pessoa compensa muito mais, ela vai ter muito mais energia para eu ensinar ou ajudar ela a ter outra maneira de renda, para ela quitar as dívidas, do que se ela vender a chácara e quitar tudo de uma vez. Porque se ela vender a chácara e quitar tudo de uma vez, ela vai ficar com um vazio dentro dela tão grande nessa parte de valor, que ela não vai conseguir suprir com o dinheiro. E ela vai acabar torrando esse dinheiro e entrando em outras dívidas ainda, porque daí está faltando o valor. Entende? Você nunca pode mexer no valor de uma pessoa, no livro de regras dela, porque o livro dela falava sobre família primeiramente. Então nunca pode mexer nisso. Até é bem interessante essa questão, porque eu tive um outro mentee, né, que ele foi um amigo meu que falou: arruma a vida desse cara aí que o último mentor dele estragou. E é interessante porque o último mentor financeiro dele tinha feito só o seguinte: tinha feito ele cortar a cervejinha dele de sexta-feira. Imagine. Só que esse cara, ele trabalhava a semana inteira e ele era onde ele extravasava, era onde ele conseguia se sentir bem, era na cervejinha de sexta-feira. Quando cortou, ele entrou em depressão. Então aquilo era parte de um valor dele, seja por as pessoas que tinham lá, pela amizade, mas era parte.
Você nunca pode mexer no valor de uma pessoa, entende? Principalmente se você se dispõe a ser um mentor. Mesmo que a pessoa fuja, a vida vai ensinar, não adianta. Tem até uma frase que eu falo muito, pessoal: você pode quebrar qualquer regra na tua vida, menos as suas próprias. É claro que isso, né, não é uma indicação de sair quebrando regras por aí, mas de fato, no mundo e no dia a dia, você pode quebrar as regras ali. Agora, a sua, se você quebra, é muito difícil você estar se mantendo vivo e ativo. Então é isso que entra o nosso valor, nosso livro de regras, as coisas que a gente gosta de fato. Eu, durante muito tempo mesmo, eu defendi a liberdade. E isso que nem é uma coisa que eu pensava, liberdade e tal. Mas a liberdade nem faz parte do meu livro de regras principal. Porque a gente tem, né, a nossa escala, nosso primeiro ponto. O meu primeiro hoje é ser exemplo, né? E eu aprendi isso. O segundo, a criatividade. Depois é o espírito do herói, né? O espírito indomável. Então tudo isso faz parte realmente da gente entender como que essas coisas alimentam a gente, porque você precisa ter potência para você alimentar esse fogo na tua alma e você chegar a resultados satisfatórios. Porque se você faz algo sem ter o teu valor, você às vezes vai estar com 100 mil reais, 200 mil reais por dia ali ganhando, 1 milhão de reais por dia, porém você vai pegar e vai ver assim, putz, mas isso não está me agregando em valor. O que eu sinto com isso daqui? Está faltando alguma coisa dentro. E é geralmente aquele ponto pequeno. Por exemplo, assim, né, eu falo, porque eu praticamente, a infância eu ficava com a minha irmãzinha, né, minha irmãzinha, 15 anos mais nova que eu ficava mais com ela quando eu era mais jovem e tudo mais. E como eu cresci numa família em que os homens eles tinham um lado machista muito forte, tem que cuidar da mulher, ou seja, eles tinham uma masculinidade muito frágil, né? Que até hoje é o que eu mais falo em palestra, que não tem nada mais frágil do que a masculinidade nos dias de hoje. Então, eu acabei pegando muito daquilo em algumas áreas. E eu cresci com a minha irmãzinha, eu lembro que eu falava, né? Não, você não vai ter namorado, quando você tiver namorado, o Gui vai bater, o Gui vai fazer isso, o Gui vai fazer aquilo, o Gui vai estar fazendo isso, mas falava assim, né? E eu acabava sentindo raiva com isso. Só que eu sentia raiva de uma maneira, né? Que o que acontecia? Essa raiva, né? Tipo, eu pensava que era parte desse ciúme, mas depois, com o tempo, eu passei a entender que não era. Que eu não sinto ciúme, que eu tenho uma mentalidade muito livre quanto a tudo isso. Porém, quando eu era pequeno, eu absorvi como certo pelos meus familiares que era certo sentir aquilo. Então eu sempre falava, não, porque eu vou sentir ciúme, eu vou ser assim, mas é porque no momento eu queria ser porque eu achava que era o certo, mas não porque de fato eu era. Então a todo momento que eu agia com esse ciúme, meu subconsciente gritava para mim, Guilherme, você não é assim. Então eu sentia raiva, mas a raiva não era porque de fato eu sentia ciúme, a raiva porque eu estava brigando o meu consciente com o meu subconsciente. Então é muito interessante, porque não fazia parte dos meus valores essa parte aí. Não fazia parte de uma fragilidade minha. Era algo apenas que eu tinha absorvido, como acreditando que era certo. Tanto que hoje, uma das coisas que eu mais bato em cima, né, um dos maiores erros de coaches, de mentores, de PNListas, de terapeutas, às vezes, é fazer um curso, não aplicar primeiramente a sua vida e querer aplicar na vida do outro. Às vezes tanto que hoje o que a gente mais vê, né? Por exemplo, pessoas aí, né, esses coaches, as pessoas assim, vai lá, faz uma semana de curso, sai daquilo motivado só emocionalmente, tá com a vida virada no que é aquilo, não aplicou nada e sai querendo ensinar os outros como fazer da maneira certa. E isso é um problema muito grande, porque você absorveu valores que não tem sentido para você ainda, se você não conseguiu aplicar na tua vida, entende? Então é muito importante aplicar para você, putz, não, beleza, faz sentido para mim? Se não faz, cara, muda, né? Porque se você tentar aplicar na vida do outro, você não vai conseguir trazer sentido para a pessoa também. A gente vê muito falar do jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Como que você vê essa parte energética dessas ações? Então, vamos lá. Primeiramente, falando fisicamente, eu acredito que aqui, principalmente no Brasil, né, a gente é um povo jovem, porém no mundo inteiro isso acontece, né, dessa maneira. E a primeira coisa que a gente tem que saber para fazer dinheiro, de fato, é você ter uma autonomia, né? Vai depender da tua energia. Não que você não possa pedir ajuda para outras pessoas, gerar um mastermind, mas nesse momento todos vão ganhar. Então,
esse ponto, né, da autonomia e a autorresponsabilidade sempre é o principal para você fazer dinheiro de uma maneira que ele seja realmente considerável, que ele seja expressiva, né? E é justamente por ser ensinado dessa maneira sobre o dinheiro, essa energia do dinheiro, que o brasileiro às vezes busca conseguir a qualquer custo. Mas o dinheiro, ele é só uma mentira. Ele é só uma historinha que contaram e deu certo, né? É só algo que alguém falou um dia, e depois da época do ouro, né? Principalmente, onde acabaram surgindo os bancos, os superbancos, os bancos centrais, aí tudo, passou a fazer parte da nossa vida como se fosse uma maneira física, mas o dinheiro sempre é e sempre vai ser muito mais uma energia. E nessa parte espiritual, né, falando muito, também uma coisa que as pessoas têm que saber para evoluírem de fato dentro disso é entender que nós somos seres individuais, entender essa individualidade. Lembrando sempre que individualidade é diferente de egoísmo, e excesso de egoísmo dá na mesma coisa que excesso de altruísmo. Os dois não levam em lugar nenhum. Então, tudo, né, você vai ter o teu lado altruísta, você vai ter as suas maneiras de agir, mas a individualidade é o que traz, de fato, a tua evolução. Então, essa coisa do jeitinho ainda bate muito em cima, porque, de fato, o brasileiro ainda não aprendeu, e nem muitos povos ainda não aprenderam a ter essa individualidade, né, e essa autorresponsabilidade, essa autonomia em cima de fazer o próprio dinheiro, de fazer a própria vida. As pessoas ainda têm aquela mania muito grande, né, de o quê? Terceirizar problemas e, em contraposto, né, também, isso acaba se tornando um reflexo e elas terceirizam resultados. E isso é péssimo, porque parte principal da nossa vida é não terceirizar, é você fazer. A partir do momento que você faz na tua vida, naturalmente você se torna exemplo, porque você emana esse poder para quem está ao teu redor. Aí surge aquela frase, palavras movem e exemplos arrastam. E como que a gente pode enxergar as pirâmides financeiras? Elas estão dentro também? Duas coisas que eu sempre falo pro pessoal, né? A primeira é que eu sou contra paternização de mediocridade e romantização de pobreza, né? Por que eu falo muito sobre isso? Olha só, eu vou entrar um pouquinho aí num conceito, né? Que eu acredito que a gente está no momento de transição e de evolução em que as pessoas estão sendo testadas para ver até que ponto realmente que elas estão dispostas a se apegar a uma autonomia. Ano passado, por exemplo, ano passado o que a gente mais viu foi o nascimento dessas vulgas pirâmides financeiras. E isso existe há muito tempo já. Porém, as pessoas continuam entrando. E se eu conheci cerca de 300, porque o pessoal me chamava muito para dar treinamento para o pessoal deles, para conversar com eles, para falar sobre. E a maioria eu chegava, eu percebia, isso não tem nem como dar certo. Mas sabe qual que era o maior problema? Grande parte das pirâmides que surgiram no ano passado, às vezes elas nem tinham aberto, faltava 2 semanas para abrir, elas nem tinham pessoal para operar no mercado financeiro para eles, e daí eles já tinham mais de 4 mil cadastrados. E a média que as pessoas colocavam era de 10 mil reais. Então, olha só, eu conheci cerca de 300 pirâmides ano passado, né? Que alguns vinham me pedir ajuda, pedir tudo, mas independente de tudo que tenha acontecido, quando as pessoas têm perdido dinheiro, a gente está avisando o pessoal, o que você percebia? Que eles continuavam entrando. Então, nesse ponto que eu falo que eu sou contra essa paternização de mediocridade, porque a partir do momento em que você age racionalmente, o que eu posso fazer? Planejar e executar de que maneira? E você não age emocionalmente, né? Você consegue enxergar realmente com mais facilidade o que é mentira e o que não é nesse mundo, o que está testando e o que não está. E isso eu não falo não criando um olhar de empatia, não, pelo contrário. Eu perdi muito dinheiro já dentro de empresas assim, perdi muito, mas em nenhum momento que eu tive qualquer perca, eu comecei de fato a terceirizar. Até eu lembro de uma vez que eu estava operando no mercado, né, que foi quando eu entendi isso da melhor maneira, né, que eu tinha feito, estava sem nada, com $100, em alguns meses eu tinha feito $30 mil, mas era tudo que eu tinha. E eu lembro que eu briguei, né, com a namorada ali e fui operar no mercado com o emocional alterado, né. E cheguei ali para operar e não consegui operar direito, só queria fazer, né, dinheiro logo, queria sair, queria viajar, queria sumir dali. E eu perdi esse valor em menos de 5 minutos. Na hora, né, o que a gente pensa primeiramente? Vou terceirizar a culpa. Vou ligar para a namorada e vou falar, olha o que você fez eu fazer. Mas eu lembro que eu sentei na cama até, e o meu irmão perguntou, tá, mas o que você vai fazer agora, né? Eu falei, não sei, chorar não adianta.
Terceirizar a culpa também não adianta, vou esperar e vou voltar a operar e fazer mais dinheiro ainda. Então, quando a gente assume a culpa e entende de fato isso, você começa a ter uma evolução maior e você começa a entender de fato como as coisas funcionam ali. Porque daí a partir do momento que você entende, eu sou individual, eu sou único, eu tenho a minha linha de pensamento, o meu livro de regras, você entende também que as pessoas ao teu redor também têm. Então você passa a ter um respeito maior. Não, essa pessoa age assim, mas por que ela age? Porque faz parte do livro de regras dela. Alguma coisa ela passou aquilo ali. Ou se não, aquilo ali que ela está agindo, às vezes não faz parte do livro de regras dela, mas ela sentiu alguma dor com aquilo ou ela absorveu uma crença que não é dela, um valor que não é dela. Eu até dou um exemplo sobre isso, uma vez que eu estava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, vendendo alguns livrinhos na rua, e eu nunca esqueço que eu parei para um cara assim, e eu ofereci o livro, o cara gostou, mas eu falei que eu era ex-militar, e o cara pegou e virou pro lado, e jogou o livro e falou, se você é ex-militar, até gostei do livro, mas eu jamais vou ajudar quem vai me matar na ditadura. E naquele momento eu estava apoiando uma campanha de combate ao suicídio na cidade. Eu pensei naquele momento, eu poderia agir com raiva em cima daquilo? Poderia. Porém, aquilo seria o certo? Claro que não. Quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto medo, o machucado sou eu, não é a pessoa que eu tô com raiva, não é pela pessoa que eu tô com medo, entende? Então, quando a gente entende de fato nossas emoções, você consegue entender esse livro de regras, você até aumenta o respeito ao próximo e o entendimento que ele está passando, ou é porque ele afetou o próprio livro de regras dele, ou é porque ele está fazendo algo que não se agrega em seus valores, ou é porque ele está fazendo algo baseado em valores que ele absorveu que não são seus. Então são outras possibilidades daí, mas nunca vai ter a terceirização de culpa e a terceirização de resultados. E é claro, o grande fator, e falando espiritualmente também, da importância da individualidade. Um dos erros grandes que eu acredito hoje que as pessoas fazem, falarem para alguém, eu quero te ajudar, mas nem sempre a pessoa que ajuda. Eu sempre falo que aí tem duas coisas já que começam na frase, né? Eu, totalmente voltado ao ego, e quero um desejo meu, um desejo apenas meu. Então, quando eu só quero te ajudar, mas a pessoa nem sempre que ajuda, eu vou acabar me sugando e entrando com muito mais facilidade no mesmo buraco que a pessoa está. Então, entender essa individualidade, entender o ponto de evolução de cada pessoa, entender quem está apto, é que nem essas palavras que eu coloco aqui agora. Muitas pessoas podem escutar sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo tristeza, e vários vão escutar assim, né? Eu até já falei em algumas palestras minhas, né? Você está sentindo raiva do que eu estou falando? É aí mesmo que tem que tratar. Está sentindo tristeza? É aí mesmo que tem que tratar. Mas poucos, né, que vão conseguir realmente escutar e absorver de uma maneira completa, com uma visão panorâmica sobre tudo isso. E por que eu falo essa visão maior sobre tudo isso, né? Justamente porque vai estar voltado realmente, né, a entender de fato que cada pessoa é uma com um conjunto de histórias únicos. Porque eu conheci muita gente, sabe, no decorrer do tempo, aí dentro de algumas ordens e tudo mais, como eu falei, né, os Rosa Cruz, dentro da espiritualidade. Eu, por mais que eu vim de família católica, evangélica, eu tive várias iniciações dentro da bruxaria, xamanismo e tudo mais. E uma coisa que eu percebi muito, são muitas pessoas que passaram por mim, que eu acabei conhecendo no meio do caminho, que elas falavam o seguinte, que elas falavam simplesmente assim, não, mas eu vou ter tudo isso, eu vou fazer tudo isso simplesmente porque falaram que eu nasci para ser assim. Mas daí a pessoa não se movimenta e não vai atrás daquilo. Então eu acredito muito que até esse jeitinho brasileiro já seja, né, uma história que as pessoas contam mesmo que elas já estão acostumadas a buscar dentro disso. Porque realmente hoje, viajando, a gente vê que o Brasil é um país fantástico, que tem inúmeras possibilidades. O porém, muito grande, é que a maioria das pessoas que caem no vulgo jeitinho brasileiro são pessoas que estavam terceirizando resultados, esperando que alguém resolvesse a vida delas. Entende? Então, é aí que surge um dos grandes problemas da terceirização. Porque quando você terceiriza, você age só por emoção. E por emoção, qualquer pessoa te compra. Agora, pela razão, quando você entende que aquilo demanda de uma parte racional, aí você se torna uma pessoa muito mais seletiva, uma pessoa com mais facilidade de entender o próximo, uma pessoa muito mais voltada realmente a uma prosperidade e abundância. Então, a partir do momento em que você assume, né, a culpa, você assume as coisas que acontecem contigo e assume as possibilidades, as rédeas da tua vida,
você consegue ir para frente, você consegue fazer isso funcionar com facilidade, né? Você entende os seus valores e não só dos meios espirituais de onde você vem. Então, por isso que ter essa individualidade é algo que se torna tão forte no dia a dia, entende? Porque a individualidade é de fato o que vai fazer você entender. Então, a base, né, para tudo, primeiramente, se eu fosse dizer para você, né, eu sempre falo, primeiro, se movimenta. Independente do que alguém te disse ou não disse, porque eu vi até alguns casos familiares meus, de pessoas que iam em alguns centros e de repente podia aparecer um guia, ou tinham sonhos que aparecia o guia e falava, olha, porque você está passando por um momento difícil, mas vai dar tudo certo, você vai chegar tudo onde você quer. Porém, né, onde a pessoa queria, geralmente essas pessoas acabam nunca chegando, porque elas só esperam que isso aconteça, elas terceirizam o resultado, entende? Então, por isso que é tão importante essa individualidade para gerar esse movimento, de fato. Porque essas empresas, assim, do multinível mesmo, como tem a Renaudet, a Amway, eu já fui por várias, né? E são empresas que realmente funcionam, tem um produto, tem a venda, é interessante, aprendi muito, treinei muitas pessoas deles ali mesmo. Mas quando a gente fala de pirâmide, geralmente é voltado àquela empresa que te promete 100% em 2 meses ali, mas só pega teu dinheiro e você nem sabe o que acontece, né? Porque, por exemplo, isso acaba fazendo muitas pessoas absorverem, porque olha só, aí une algumas coisas. A primeira, né, que a maioria das pessoas terceiriza resultado, terceiriza problemas. Então, nessa pessoa que terceiriza resultados, ela geralmente vai lá num curso e ela quer sair daquele curso, acredita em tudo que o cara tá falando para ela. E é igual nessas empresas de marketing multinível, né, algumas pirâmides. Como que os caras fazem para captar a atenção de uma pessoa? Geralmente de maneira emocional. Eles são totalmente emocionais e eles vão falando porque aquilo, por quê? Porque o emocional te preenche. E com o emocional, se você não coloca o racional na frente daquilo, você sai acreditando que você é um super-homem, mas o problema, sabe qual que é das coisas emocionais e motivacionais? Porque é temporário. E isso que é o problema de ser temporário. Porque daí você não consegue ter aquela alegria duradoura. E que isso que eu falo que é o pior problema da mentalidade pobre, que é focar na alegria momentânea. Então, quando a gente se foca realmente no saber o que eu vou estar ensinando, porque é claro, todo mundo tem seu motivo, tem o seu mapa, mas, por exemplo, o cara que está lá no palco, muitas pessoas que vão sair dali vão absorver tudo que ele fala como se fosse parte do livro de regra deles. E daí, quando eles saírem, eles vão tentar estar aplicando, mas aquilo não faz parte. Eles só vão acreditar que aquilo é o certo. Entende? Então, quando eu falo que para uma pessoa ensinar e mentorar, de fato, ela tem que ter aplicado na vida, é mais por isso. Mas é claro, se você tem um conhecimento, você pode agregar dentro de um mastermind, sim. Seja um mastermind, um grupo, né? Isso faz parte, esse conhecimento ali. Porque daí um agrega o outro. Eu mesmo tenho hoje algumas pessoas próximas que eles sabem fazer o que eu não sei, volta e meia eu agrego com eles me agregam muito, eu sei alguma coisa que eles não sabem, que é o conceito inicial que Napoleão Hill falava do mastermind, né, de unir a mente mestra mesmo, né? E então isso faz parte do nosso dia a dia, mas o problema principal é quando isso, né, chega aquela pessoa que escutou, que não aplicou, ela sobe no palco e vai lá ensinar todo mundo que está lá embaixo, como se isso fosse algo máximo. E aquela pessoa que está lá embaixo está envolvida por emoção, então naquele momento ela está fragilizada. Infelizmente a emoção excessiva em momentos onde você não está colhendo frutos ou resultados realmente significativos para você, ela vai se tornar algo temporário e algo mentiroso, que é o que a nossa emoção faz. Porque a gente tem que saber sempre aquilo, né? Em cada emoção nós somos um. Gui, eu gostaria que você, sei lá, desse uma dica prática, uma meditação de como que a gente poderia encontrar aqui o nosso livro de regras. Perfeito. Existe, na verdade, uma caminhada, né? E algumas dinâmicas simples até que podem ajudar sempre. Mas, para início, uma que é bem bacana, que já ajuda muito a gente a entender de fato o nosso livro de regras, é você escreva, primeiramente, 5 valores seus, 5 virtudes que você acredita que você carrega nessa vida, né? Depois dessas 5 virtudes, escreva o que elas significam para você. Comprove para você mesmo
que você pratica cada uma dessas 5 virtudes e após isso escreva algo como se você tivesse que comprovar para Deus, né, que você realmente tem essas virtudes, entende? Seja para Deus, para o divino, consciência cósmica, para algo maior, né? Para você mesmo, teu eu superior. Depois disso, né, você escreve se cada uma dessas virtudes você continuaria praticando elas ou achando elas tão interessantes, mesmo se elas não te trouxessem nenhuma recompensa em vida. Mas isso já ajuda muito a você se reconhecer, né? Eu sugiro que você faça uma autoavaliação do quão potente é essas virtudes para o teu dia a dia, esses valores, o quanto eles realmente significam para você, entende? O quanto eles podem realmente fazer algo significativo e o quanto as recompensas e finalmente os resultados que eles trazem para você são realmente relevantes e potentes, né? Se você faria isso, mesmo que você estivesse cansado, doente, se você carregaria esses valores a todo momento. Muito obrigado, Guilherme. Acho que foi de extrema importância a gente falar sobre esse assunto. Afinal de contas, o mundo material, o mundo espiritual e o mental andam juntos. A gente não pode conseguir uma prosperidade se os três não estiverem equilibrados. No método Alquimistas Conscientes, a gente tem uma mentoria com vários especialistas e o Guilherme é um dos nossos ajudantes aí nessa missão. Se você tiver interesse em participar do método e também do grupo gratuito, onde a gente fica postando os conteúdos que tem dentro do método para vocês entenderem como que funciona, é só pedir na página da Rede Integrativa ou no meu Instagram. É só digitar lá DKPS, a minha fotinha vai aparecer e aí você me manda uma inbox. Você ouviu o podcast Escuta Ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.